Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Hoje vamos trazer aí um vídeo falando sobre os sinais do fim. O livro é o livro de Mateus, capítulo 24. Mas antes, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, embaixo do vídeo tem um botão para se inscrever. Se inscreva para você estar recebendo mais vídeos como esse, tá bom? Se quiser também pode deixar o seu comentário, o seu like. Vamos lá, pessoal, vamos ler aqui no livro de Mateus o primeiro versículo. Vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Pessoal, para que vocês possam entender, esse primeiro versículo aqui, Jesus sai do templo. Qual templo é esse? Que templo é esse? Esse templo é o segundo templo de Salomão. O primeiro templo de Salomão, na qual Deus usou Davi para preparar os utensílios, as ofertas, os recursos, e Deus usou o filho de Davi, do rei Davi, que é Salomão, para levantar o templo. O primeiro templo, chamado Templo de Salomão, ele foi derrubado. E quando era no ano de 19 a.C., Herodes, ele reconstruiu esse templo. Em 19 a.C., ele reconstruiu o templo. E esse templo, ele era um lugar de poder, tanto religioso como também político daquela época. E quando Jesus aqui sai do templo, ele sai junto com seus discípulos, e ali Jesus começa a perguntar: vocês estão vendo tudo isto? Eles ali observando o templo, observando todo aquele lugar de adoração. E, ao mesmo tempo, Jesus ele lança uma profecia, ele faz uma profecia. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando Jesus fala isso, olhando para aquele templo, Jesus está dizendo o quê? Que aquele templo ali, onde as pessoas estavam adorando, onde os judeus se reuniam, aquele templo, mais tarde, seria derrubado. Não ia ficar pedra sobre pedra. E essa profecia de Jesus, ela já se cumpriu, porque quando chegou no ano 70 depois de Cristo, presta bem atenção, esse templo que Jesus saiu ali, começa a profetizar sobre ele, que é o segundo templo, construído por Herodes em 19 a.C., Jesus profetiza que no ano 70 depois de Cristo, esse templo seria derrubado. Ele não fala o ano, mas essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, porque depois Jerusalém foi invadida. Vamos ver o que diz o texto. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. O templo construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C. era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Então, pessoal, esse templo ele foi reconstruído, o Templo de Salomão, por Herodes, no ano 19 a.C. E quando foi no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi invadido, a cidade de Jerusalém foi tomada pelo general Tito, pelas tropas romanas, e mais uma vez o templo ele é destruído, ele é derrubado. E hoje, no lugar desse templo, sobrou ali
os muros, o lugar aonde tinha os muros, que é a esplanada do templo, que é o único lugar que permaneceu, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Então, o templo que Jesus profetiza aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2, esse templo aqui, ele já foi derrubado. Ele foi levantado a primeira vez, a segunda, e nessas duas vezes o templo ele foi derrubado, com uma grande perseguição que Jerusalém sofreu. Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade no restante desse estudo no próximo vídeo, tá bom? Se você quiser acompanhar esse estudo, se inscreve no canal aí. Nos próximos vídeos vamos trazer mais conhecimento aqui no capítulo de Mateus, no capítulo 24, onde fala os sinais do fim. Hoje falamos um pouquinho do que aconteceu na profecia do templo, o que aconteceu, o cumprimento da profecia, e nós vamos dar continuidade sobre o que Jesus falou sobre os sinais do fim nos próximos vídeos, tá bom? Então, até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.